Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje de produção textual, de literatura, nós vamos estar resgatando o que nós já aprendemos na aula passada, que foi sobre os jogos, Nós vimos na aula passada sobre os jogos de tabuleiro, especificamente o jogo do gato e do rato, onde vocês puderam ver, como que a gente faz para jogar. Nós aprendemos que todo jogo ele tem um título que nos dá informação, sobre o tipo de jogo. Nós vamos ter também os jogadores, a quantidade de jogadores, a idade adequada, porque nós vimos que tem jogo que é para crianças menores, outros somente para adultos, outros não tem uma faixa etária. E também as regras, que as regras são muito importantes para a gente conhecer, para a gente saber como jogar ou mesmo, como confeccionar aquele jogo. Hoje nós vamos estar aqui observando o texto na página 99, o texto da nossa tarefa. Esse texto é sobre o jogo das bolinhas de gude. Vocês já jogaram de bolinha de gude? Vocês têm bolinha de gude em casa? Pois é, olha aí. Que tal depois vocês fazerem uma competição? Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, o primo, o que está aí mais próximo a você, para fazer essa competição, para ver se vocês conseguem. Então, observando aqui esse texto, da página 99, a gente encontra aqui o número de jogadores, o material necessário para, então, nós jogarmos, e as regras. As regras, são assim: a partida termina quando não restarem mais bolinhas de gude em jogo. Chegada a sua vez, cada jogador lança uma bolinha de gude tentando introduzi-la num buraco. Fazem-se 13 buracos no chão, em linha reta e separadas por meio metro. Depois que o jogador conseguir introduzir a bolinha de gude por ordem nos 13 buracos, pode bater com ela em qualquer outra bolinha de gude. Quando tocar em alguma, ganha a bolinha. Então, a gente observa que essas regras meio que confusas, Tem uma sequência aqui? Não, Então, esse jogo, de acordo com essas regras, dessa forma, a gente não vai compreender direitinho, a gente não vai saber jogar da maneira correta. Então, o que a gente pode concluir? Que toda regra tem que vir numa ordem, Do início ao fim. O que eu vou fazer primeiro? Se fosse uma confecção de um jogo, o que eu vou precisar para confeccionar aquele jogo? Quais as peças, que eu devo utilizar no decorrer dele? Então, é muito importante a gente perceber essa sequência de acontecimentos, no caso aqui, sequência de partidas ou sequência de instruções, já que é um texto instrucional, para a gente conseguir compreender melhor. Então, o que vocês irão fazer nessa questão? Já é a questãozinha da tarefa, a parte da tarefa. Vocês irão colocar em ordem. Como? Numerando. Qual a primeira coisa que a gente deve fazer aqui? Será que a partida termina? Será que a chegar a sua vez? Fazem 13 buracos no chão? Depois que o jogador conseguir? Então, vocês irão ler e vão identificar qual é a primeira parte, A primeira parte aqui que a gente deve fazer. Então, vocês irão numerando, Para dar uma sequência. Depois, a letrinha A. As orientações desse jogo estão compreensíveis? Será que a gente consegue compreender direitinho o jogo quando as regras estão embaralhadas? Será que vai ser mais fácil eu deixá-las dessa forma ou eu organizá-las? Então, fica aí um questionamento para vocês. As instruções de um jogo devem ser seguidas em uma ordem específica ou em uma ordem alterada? Precisa ter uma ordem ou toda embaralhada dá certo? Observem aqui a parte que foi lida para vocês. Vocês conseguiram entender o passo a passo do jogo? Quando eu li do jeito que estava aqui, deu aquela confusão, Então, para a gente perceber, para a gente compreender melhor o texto, é necessário que haja uma sequência de instruções para então nós sabermos manusear aquele jogo. Complete a parte inicial do texto com as informações sobre o número de jogadores e o material utilizado. Tia, como que eu vou saber a quantidade de jogadores?
Bem, vamos lá pensar. Bolinha de gude, será que eu sozinho vou conseguir fazer? Acho que não, né? Vai ficar sem graça eu jogando, já que seria uma competição. 2 jogadores? Sim. Será que mais de 2 também vai dar? Vai. Então você vai pensar aí, né, de acordo com as bolinhas que vocês forem utilizar, para então montar essa quantidade de jogadores. Nós sabemos que muitos jogadores também não ficaria tão legal. Mas, né, a partir de 2, 3, 4, 5, aí vocês vão vendo aí de acordo com o jogo de vocês, para então colocar o número de jogadores. E o material utilizado? Esse jogo vai precisar de quê para ser realizado? Bolinhas de gude, muito bem. Então é o único material aqui necessário, né? A letrinha D fala assim: você observou que as orientações do jogo estão fora de ordem. Ordene cada etapa numerando-as de 1 a 4. Então vocês irão lá numerar de 1 a 4 de acordo com a ordem correta. Na página 100 vocês têm aqui 2 textos, né? O texto a seguir explica como é a brincadeira chamada macaco, muito comum entre os povos indígenas, Munduruku, que vivem no Pará. Então essa brincadeira fala assim nesse texto. A brincadeira é assim: um grupo de crianças de mãos dadas faz um círculo bem fechado, enquanto outras ficam no centro de um círculo tentando furar o bloqueio dos braços. As crianças que estão fechando o círculo devem impedir que as crianças que estão dentro do círculo escapem. Então é uma brincadeira bem legal e super conhecida, né? Chamada aí de macaco. Faz um círculo, todo mundo deixa uma criança no meio. Então ela vai o quê? Vai tentar fugir dali. Mas o objetivo é fazer com que... O objetivo é ela sair, né? Mas as pessoas devem fazer com que ela não saia, tá? Temos aqui o outro, né? Ler o mesmo texto, agora sendo apresentado de uma maneira um pouco mais diferente. Temos aqui o mesmo texto, mesmo título, macaco. Jogadores, grupos de crianças, no mínimo 6. 4 crianças, deem as mãos e façam um círculo bem fechado. Outras 2 crianças, fiquem no centro do círculo e tentem furar o bloqueio dos braços. Os jogadores em círculos impeçam que os que estão dentro do círculo escapem. Então, a gente viu aqui numerados e não mais no texto só, né? Em qual dos textos ficou mais fácil compreender as regras do jogo? Nós vimos que os textos instrucionais, eles vêm tópicos, eles vêm numerado e não num texto só. Então, de acordo com essas características que nós estudamos, qual dos 2 mostra isso? Qual dos 2 textos tem essa numeração, né? Tem essa sequência de acontecimentos, né? No caso aqui, de instruções, tá? Então, a tarefinha vai ser essa. Páginas 99 e 100 é bem simples, né? Apenas um resgate aí do que nós já aprendemos na aula passada. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Tchau!